Olá, gente, aqui do canal. Estamos aqui hoje com o Fábio Frazão e ele é médico psicanalista e vai falar um pouco sobre a formação, trajetória, para as pessoas aí que se interessarem por essas áreas também de cinema. Então, a ideia é compartilhar um pouco de alguém que já está aí nesse percurso de algum tempo. Então, Fábio, pode se apresentar. Boa tarde, né? Boa noite para todos. Obrigado, Priscila, pelo convite. Meu nome é Fábio Frazão. Eu sou médico, ginecologista, também tenho uma formação em psicanálise clínica e também cultura e civilização francesa e cinema. Teoria do cinema, não sou cineasta, nem quero ser. Não, E legal é que o isso, seu percurso estou aqui à disposição. O seu percurso ele é bem assim, né? Médico, ginecologista. Heterogêneo, né? Explica um pouco como Heterogêneo. é que você foi para cá e para lá. Como é que foi esse Certo. percurso? Bom, quando eu comecei muito novo, né? Eu fiz vestibular, eu tinha 16 anos, lá no final dos anos 80, e na época eu já tinha esse interesse, né? Esse interesse um pouco diletante, né? Eu gostava tanto de ciências humanas, como gostava de biologia, gostava de história, enfim, na época que eu estava fazendo vestibular, era muito novo, né? Ainda não tinha uma capacidade de julgamento bem amadurecida. E na época eu pensava em fazer cinema. O único curso de cinema disponível na época era na UF. Então eu pensei em fazer cinema na UF, pensei em fazer medicina também. Pensava em fazer medicina, sempre gostei de biologia, gostava muito. Na época tinha uma irmã mais velha que cursava medicina, então eu gostava de acompanhar, lia os livros de fisiologia, ficava empolgado com aquilo. Então, na época, tive um pouco dessa dúvida, conversei com meus pais, tá? Minha mãe, não me lembro bem, ela falou, olha, você pode fazer o que você quiser, tá? Fique à vontade, mas saiba que cinema vai ser realmente uma coisa muito difícil, uma formação complicada. Isso foi, quer dizer, não tinha nem MTV, né? Que foi uma porta de entrada aí, depois que surgiu nos anos 90 para produção de vídeo e tal, veio com a MTV, mas realmente era algo praticamente marginal naquela época, né, de se fazer. Mas eu acho que até hoje, Então, né, as pessoas fazerem até cinema é hoje, dificílimo, é uma sim, área extremamente, né, sim, combatida aí, né, o tempo inteiro. É bem difícil complicado, bem manter complicado. enquanto... Mas, mas enfim, eu tive essa decisão mais, não pragmática, né, mas uma decisão um pouco mais prática. Eu pensei, eu sou jovem ainda, sou novo, vou começar aqui o meu curso de medicina, que eu gosto também, é algo que realmente... Então, cursei medicina, comecei a cursar muito jovem ainda, passei no vestibular na época na Seja do Rio, tinha 17 anos quando comecei a cursar, mas nunca abandonei a cinefilia, né? Nunca abandonei. Naquela época, né, era o tempo do VHS, era o tempo do videocassete, não existia televisão a cabo ainda, não Era o tempo tinha das isso. locadoras, né? Você ia na Era o tempo das locadora, locadoras, filme, exatamente. Era uma coisa realmente assim, hoje em dia, né, a entregar geração que está acostumada rebobinado. a rebobinado, senão pagava multa, né? Então, Exatamente. essa geração que está... Eu era menor de idade, não tinha acesso a determinados filmes, né? Filmes normais, dramas, etc. Não podia alugar, ou filmes que tivessem cenas de violência, alguma coisa assim. Mas, enfim, nunca abandonei a cinefilia e tinha um interesse realmente... Né? Tive a sorte, né, de ter contato com a minha irmã. Minha irmã ela aparecia com os filmes lá em casa diferente, né, digamos assim. Então, Cidadão Kane, por exemplo, coisas assim fora do trivial de locadora. E, por sorte, também ela tinha uma assinatura da revista 7, de Cinema e Vídeo. Não sei também quem é da geração mais nova aí, nunca deve ter ouvido falar. Né? Mas você imagine, né? Naquele momento não existia internet, não existia essa facilidade até para importar uma revista, nada. A gente está ilhado aqui em termos de informação, cinema, música, tá? Era um pouco um deserto cultural, né? Um deserto editorial. Se hoje em dia você não encontra livros de cinema, praticamente, é muito raro você encontrar um livro de cinema, pelo menos que tenha uma abordagem mais acadêmica, mais científica, não, é muito raro. Aí você tem as publicações E você científicas, tá? mesmo Mas isso escreveu também... 2 livros, né? Sobre cinema. Sim, Fala um pouco sim, sobre isso. escrevi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui do percurso até chegar Tá realmente, bom. pode ser?
Claro. Pode ser? Tem? Sim, claro. Bom, então nunca abandonei a cinefilia, mas fiquei realmente nesse nível de cinefilia, né? Então, mais tarde, né, quando me formei, continuei, fiz residência médica em ginecologia, obstetrícia e continuei, né, trabalhando nessa área profissionalmente. Então, trabalhei durante, deixa eu ver, quantos anos? 17 anos, sem nunca abandonar realmente a cinefilia. Continuava com a cinefilia, sempre lendo, sempre assistindo filmes de uma maneira acima realmente de um espectador normal do cinema, digamos assim. Queria ir além, né, desse entendimento. Comecei a comprar livros, né, sobre a história do cinema. Também houve a influência da minha irmã, com certeza. Ela recebia das editoras, eu ia na casa dela, olhava, opa, vou comprar também. Então, o primeiro livro, inclusive de cinema, que ia além da cinefilia, foi um livro que se chama... Eu não vou lembrar o título agora, um livro que foi editado no Brasil nos anos 90, justamente sobre esse diálogo entre história e cinema, né? Então, ele fazia uma linha cronológica de filmes, que começava lá com Jurassic Park, no período paleolítico, e chegava lá até, se não me engano, a Napoleão, o filme Napoleão de 1933, se não me engano, e fazia realmente esse diálogo, né, entre os acontecimentos históricos registrados e o que a ficção mostrava em relação àqueles eventos e comparava, né? Também li um livro sobre a caça às bruxas em Hollywood, né, aquela época de Arthur Miller, tal, quando os realizadores, muitas vezes de origem europeia, tal, eles estavam sofrendo perseguição ali no contexto da paranoia anticomunista hollywoodiana, enfim. E continuava lendo lá minha revista 7, né, que era aquele pouquinho de informação. Quando veio a internet, a coisa realmente se abriu mais, né? Então, em 2011, se não me engano, 2009, não sei, eu sou ruim de data, me desculpa. Quer dizer, eu não era, eu tinha uma memória absoluta, mas agora eu confundo um pouco os anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Que diretores, assim, que você acha que foi fundamental e que você aconselha as pessoas a assistirem, que é imperdível? O que você recomenda? Olha, então, nesse entendimento de cinema como uma forma de expressão pessoal também, como outras artes, pintura, música, eu prefiro os diretores de cinema que são realizadores, né, que têm uma visão autoral. Eles não são meros funcionários do estúdio que vão lá dirigir. Olha, são muitos, né? Eu posso falar Hitchcock, Kubrick foi assim o primeiro diretor realmente assim que me fez entender o filme como uma construção polissêmica que entra não apenas o cinema em si, que quer fazer daquela obra não apenas um espetáculo, mas um conglomerado de ideias que não estão ali à vista imediatamente do espectador, tem camadas de entendimento, tem camadas de discurso. Do cinema conceitual. É mais que um cinema conceitual, né? Um cinema monolítico, digamos assim, que ele vai aglomerando. Então, por exemplo, 2001, né? 2001 é uma obra realmente pretensiosa, né? Você tem ali apanhados filosóficos, né? Dentro daquele texto você tem questões científicas ou Eu vou pedir para você fazer uma lista para eu colocar aqui na descrição dos seus livros, certo, também, e também dessas citações todas de filmes que você está falando, porque tem filme que eu não conheço. Tudo bem. E dos diretores não, também. Sem problemas. Porque, assim, muita gente não conhece, nunca ouviu falar, e, assim, eu conheço o Kubrick, então, assim, conheço alguns, são Laranja Mecânica, que são os mais famosos, mas... Sim, Laranja Mecânica também, o outro, né? O Kubrick, ele tem 13 filmes, né? Ele dirigiu 13 longas-metragens, todos eles são interessantes, são obras polissêmicas, né? Que falam de tem muitos aspectos ali filosóficos, sociológicos, psicológicos, né? Então, são interessantes. Gosto do Woody Allen também, gosto do Spielberg, gosto do Woody Allen é clássico. Um diretor que eu gosto muito, acho que é do Lars von Trier, do Dogville, não é? Que ele fez aquele filme num espaço como se fosse no teatro, e aí é justamente a ideia de você usar pouco dinheiro e fazer um filme que passa uma mensagem muito bonita, né?
Então, E dialoga, né? O Lars, né? Ele é um diretor de um movimento dinamarquês de cinema que surgiu nos anos 80, chama Dogma 95, né? Então, eles eram um negócio sério, né? Um negócio pretensioso. Aqueles diretores ali, eles se reuniram e fizeram como se fossem os 10 mandamentos assim, do que seria o Dogma 95. Então, eles queriam, né, como outros movimentos de cinema que surgiram antes, a Nouvelle Vague, todos os modernismos em geral, né, eles tinham essa ideia de ruptura realmente com aquele cinema canônico, comercial, simplesmente de espetáculo que reinava, né, no momento. Então, um dos dogmas era justamente esse, era a ruptura formal com aquele formato de cinema transparente, formatado. Então, esse filme que você mencionou, por exemplo, é bem teatral, né? Ele questiona os próprios alicerces do cinema, montagem, distância, né, emocional, distância cenográfica do espectador com o ator, etc. É um realizador interessante, sem dúvida é considerado aí, né, hoje em dia, ele, Almodóvar, como dos diretores contemporâneos, realmente os mais interessantes. Né? você gosta do Mas, Tarantino enfim, também? É o quê? então, É o Tarantino, meio pop, né? pode falar. Não, eu ia falar Não, que é não, não meio, tem, eu meio... não tenho, assim, eu adoro cinema de espetáculo também, tá? Eu adoro cinema de espetáculo, filme de super-herói, né? O cinema, para mim, é uma constelação que pode ser admirada. de Realmente, várias tem dias que maneiras, eu né? quero assistir de várias maneiras. Tem dia que eu quero apenas o espetáculo, né? A atração, aquele cinema de atração, dos efeitos incríveis, de Volta para o Futuro e tal. E tem dia que realmente eu quero usar o filme de uma outra forma, né? De uma forma mais proveitosa em termos realmente acadêmicos e tal. Mas Legal eu sou capaz de assistir um filme. Legal você falar isso, porque às vezes o estereótipo que a gente tem é que existem os filmes que são os filmes mais, assim, que passam uma mensagem, que tem uma coisa mais intelectual, e aí parece que, por exemplo, na academia, até quando eles são premiados, são sempre premiados filmes que têm uma questão por trás, né? Tipo, agora o Parasita. Então, parece Sim, que talvez tenha uma hierarquia, né? Pelo menos é o que passa, assim, os filmes... é, existe uma hierarquia, né, no cinema de antigamente a hierarquia, né, quando o cinema começou, era se o cinema começou como uma diversão de analfabetos, de pessoas pobres, né, que iam nos Nickelodeons, né, pagavam 5 centavos. Então, a primeira discussão do cinema era se o cinema poderia ser considerado uma forma de arte realmente ou não, ou era apenas uma diversão para os analfabetos, tal. Com o aumento da popularidade, essa discussão ela se voltou realmente para isso. Se existe um verdadeiro cinema, que é aquele cinema mais conceitual, né, mais vanguardista, ou que procura ser algo além da mera diversão, ou esse cinema mais descartável. Enfim, sempre o ser humano ele tenta criar um discurso de cisão em qualquer coisa que seja. Né? No cinema não poderia deixar de ser. Mas, assim, eu tenho uma visão bem conciliadora em relação ao cinema. É claro que tem filmes que rendem muito mais em termos de discussões, etc., que realmente foram feitos com essa intenção, e tem filmes que são apenas produtos mais descartáveis mesmo, e que às vezes eles nascem com essa intenção, mas com o passar dos anos, né, 20, 30, 40 anos depois, eles se tornam objetos de estudo, né, pelo fato justamente de terem documentado certa realidade. Então, por exemplo, o filme noir. O filme noir ele começou como uma diversão, digamos assim, até B, de abrir exceção para filmes mais proeminentes dos estudos. Hoje em dia, todo mundo estuda gênero, né? A Mulher Fatal, a violência contra a mulher, etc., nos anos 40, com base nesses filmes, por exemplo. Então, tem isso também, desenho da Disney. Né? Se você pensar assim na coisa mais banal, digamos assim, A entre Disney se aspas, reinventou, né? Eu vejo agora com esses últimos, né, o Frozen, né, que não é mais o beijo do homem, do romance, mas é a questão das irmãs, né? Então, assim, acho que houve uma sim, reinvenção ali, né? houve uma reinvenção, né? Eu acho que houve essa reinvenção, né? Desde os anos 90, etc., com o advento da pós-modernidade e tal. Assim como aqueles primeiros trabalhos lá, né? Branca de Neve,
etc. As primeiras adaptações, hoje em dia o olhar acadêmico sobre esses filmes ele é muito mais diverso, talvez. Então, questões de gênero, sociais, etc., metafóricas, eles conseguem, quem estuda, né, esse tipo de obra. Então, acho que isso é interessante do cinema também, né? Dá muita possibilidade. Tinha gente lá, quando eu estudei cinema, tinha gente que estava estudando, sei lá, cinema francês de 1913 a 1918, por exemplo. Tinha gente que estava estudando videogame, que nunca tinha assistido 10 filmes na vida, né? Porque dentro do audiovisual, o videogame hoje em dia, quem diria, ele é uma forma de cinema, né? Ele é uma forma de empregar a imagem em movimento para se contar uma história. Eu achei Mas muito é isso, é só para... Eu achei muito interessante, claro, porque o filme agora que foi premiado, né, o Parasita, e aí o diretor chegou e falou assim, nossa, eu não imaginei que contar a realidade aqui do meu país fosse atingir tanta gente. E ao falar da realidade de lá, ele conseguiu tocar num assunto que parece que é universal, né, para muitos lugares, mesmo nos lugares mais ricos, aí tem esses problemas também que ele aborda, a questão da desigualdade. Sim. E parece que quando um filme torna-se clássico, parece que é justamente quando o diretor consegue tocar num ponto que todo mundo tem empatia, né? Todo mundo sente aquela dor. Com certeza. O criador, né, ele tem essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade de estar inserido no seu tempo e conseguir dialogar, ou conseguir inserir na sua obra. Parasita é um filme bem interessante, né? É um filme coreano, cinema coreano, pouca gente prestava atenção antes, mas já existia ali na Coreia uma cena interessante de filmes, principalmente cinema de terror, né? Muita coisa já tinha sido adaptada para os Estados Unidos. Mas essa questão de luta de classe, né, ali ele fez de uma forma interessante, ele usou a imagem, usou a mise-en-scène também, né, a questão dos níveis geográficos da cidade, onde ele foi acomodando as classes também, aquela questão do porão, né, e no conflito final, né, no final existe um conflito direto, físico, entre essas classes, é interessante. Sem querer ser chato, tem um filme espanhol, que eu esqueci o nome, um filme de 2007, se não me engano, que ele é muito parecido. O cara que está sozinho na casa, ele descobre que tinha alguém morando nos porões. Também vou te mandar depois o... Manda pra gente botar tudo aqui, todas as referências, porque é muito filme. Tá. Eu quero pegar também, porque tem muitos... É muito filme. É muito filme, muito filme. Então, eu adoro cinema e eu sempre vejo também cinemas que passam circuitos alternativos aqui no Rio, que é a Estação Botafogo, tem o cinema da UF. Então, tem filmes que não passam no cinema do shopping, né? E que é muito interessante. Normalmente, os filmes premiados são justamente esses filmes que passam o circuito alternativo. Assim, os mais premiados de assim, ganhar o Oscar e tal. Aí depois é que eles vão para o cinema. Você explica isso? Parece que o grande público, talvez, do shopping não queira assistir o... O que acontece? Assim, o cinema ele tem essa singularidade, né, de ser, ao mesmo tempo, um espetáculo e uma forma de arte. Né? Ele, ao mesmo tempo, ele é uma indústria, um produto comercial, como, por exemplo, o Teto da Capela Sistina, né, que é talvez a obra de arte mais... bela e mais comemorada da arte ocidental, ele é, ao mesmo tempo, um produto que a igreja comprou lá de Michelangelo, pagou uma fortuna, nem foi uma fortuna assim para ele pintar, mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de comover o espectador. Né? Então, o cinema ele fica mais ou menos nessa equação. O que acontece é que, especialmente hoje em dia, né, quando as salas de cinema elas se tornaram algo raro, né, elas se tornaram uma commodity rara, os distribuidores eles vão apostar realmente nos filmes que, na concepção deles, possuem um potencial maior de atingir um público maior, porque aquilo é, antes de tudo, um negócio. Né? Então, determinados filmes, assim, com teor mais existencialista, ou com uma reflexão, eles vão ter pouca chance. Né? Então, a chance de um filme ser... A maioria das pessoas que vai ao cinema, elas procuram ali uma evasão. Elas querem realmente, quero esquecer do Covid, quero esquecer de tudo, vou entrar aqui na sala, vou suspender a minha crença em tudo que eu acredito, vou me entregar a essa obra aí durante 2 horas. Eu quero esquecer de tudo, né? O que é ótimo, acho ótimo. Então, é justamente isso, né? Desde que
as salas de cinema elas foram perdendo espaço, né? Isso já é um processo de 30, 40 anos atrás. Locadora, televisão, né? Televisão ela já veio, tirou uma parte do público de cinema, depois veio a locadora, depois o videocassete. E quando chegou a internet, realmente, né, você entra na internet e você acha, ou você baixa o filme que você quiser, teoricamente. Então, assim, a tendência é essa, né? Hoje em dia os filmes eles saem direto já nas plataformas digitais, provavelmente, né, no futuro. Isso é um teórico americano que prevê, né? O Spielberg também já falou isso, George Lucas. O futuro do cinema é que eles vão, o cinema de sala, né? O cinema com a experiência cinematográfica de ver um filme na sala, provavelmente vai ser o que hoje é você ver um espetáculo na Broadway, né? Você vai ter um filme assim que vai custar 100 milhões, vai ficar ali em cartaz 1, 2, 3, 4 anos, vai custar muito caro, poucas pessoas vão poder ir, né? E vai ser mais ou menos isso. Não quer dizer que o cinema, a mídia, o cinema vai acabar. Pelo contrário, hoje em dia eu acho que essa geração que cresce com essa facilidade, né? Cresceu com essa, eu acho até que eu já cresci com uma facilidade, porque eu tinha o videocassete, né? Eu podia escolher quando eu assisti Cidadão Kane, 007 e tal, mas essa geração de hoje é uma facilidade ridiculamente fácil, né? Você ouve falar no filme de manhã, de tarde, você já baixou à noite, você já assistiu. Então, acho que o cinema como mídia, né? Talvez como espetáculo, ele vai chegar a esse ponto de afunilamento, né? Que, conforme eu falei há pouco, mas a mídia, a possibilidade, a cinefilia das pessoas estarem vendo filmes, discutindo, crescendo ou comparando obras antigas com obras mais novas, tal, isso vai crescer, entendeu? Acho que isso nunca vai acabar, o cinema nunca vai morrer, ele sempre vai se reinventando de alguma forma, ele vai se mesclando com outras formas de imagem e movimento, né? Eu acho que isso é realmente um movimento do cinema, porque eu me lembro daquele filme, o 302, e ele era 3D. E era maravilhoso, porque vinha aquelas folhas que voavam, e aí você estava em 3D, você tinha aquela interação quase como uma coisa realmente ao vivo, sabe? E além disso, ainda tem cadeiras no cinema, que se você comprar determinados assentos, elas se movem. Então, assim, você assistir um filme de terror com a cadeira se movendo, é horrível. Mas é uma experiência diferente. Eu acho que o cinema está se reinventando, né, nesse sentido. Sim. Existem, hoje a gente chama, né, no meio acadêmico, cinema de relevo, né? O cinema 3D, que a imagem não é mais aquela imagem em movimento, simplesmente chapada dentro de um quadro, mas aquela imagem que vem até você. Sim, são possibilidades, né? Houve aí nos anos 80, no começo dos anos 80, um realizador americano que eu gosto muito, dirigiu um filme que chamava Poliéster, e ele fez uma experiência, né? A pessoa ganhava no começo do cinema uma cartela que tinha odores, né? Então, em determinadas partes do filme, aparecia lá, furar cartela 1, e todo mundo furava e sentia o cheiro, que correspondia a alguma cena que estava aparecendo ali. Seria bom naquele filme lá do perfume, que também tem isso, também. né? Que cheiro é esse que é maravilhoso? Exatamente. Mas então tem essas tentativas, né, de ampliar a experiência sensorial do cinema. Nossa, o cinema é muita coisa, né? É maravilhoso, muita né? coisa. Eu uso muito cinema dando aula, né, de história. A Andréia mesmo, né, que é sua irmã, professora da FRJ, lá do PEN, da aula de medieval. Já fiz vários cursos com ela de cinema e história. Então, assim, o cinema é maravilhoso, né? Inclusive, eles têm uma série de livros ali, né, sobre diálogos do cinema com a Idade Média. São 3 volumes, se não me engano. Não sei se você conhece. Não Mas conheço. estou fazendo aqui também um merchan, então. Pode fazer o merchan e depois a gente bota o link aqui da TV PEN, né? Que tem a TV PEN. Ótimo, ótimo. Inclusive, eles vão começar também Sim, eles vão começar agora uma série também de vídeos justamente sobre esse diálogo, né, da Idade Média do cinema. Mas essa série de livros são 3 livros. Ela é diretora e realmente são os mestrandos, doutorandos que escreveram os capítulos, né? Então você tem lá O Feitiço de Acre, né? Um filme que se passa na França, na Idade Média e tal. Então ali é um resumo do filme.
e o que existe realmente de historiográfico ali, o que não é, o que quem... Sabe, uma comparação entre... É bem interessante. São 3 volumes. O Depois eu último, mando aí o último evento que eu vi do PEN foi sobre Game of Thrones e Idade Medieval. Foi maravilhoso também. Pronto. Que é A uma Idade série Medieval aí, sensacional. nos últimos 10 anos, né, ganhou uma dimensão pop, né? Por causa desses seriados e RPGs. Então, Sim. uma boa oportunidade, né? Para quem estuda realmente de maneira científica, ver ali o que pode ser aproveitado ou não. Agora, uma coisa interessante, talvez você pudesse falar, é sobre a questão da pirataria, né? Porque o Game of Thrones, ele custou, né, milhões e bilhões para ser Uhum, feito. No lançamento, né, teve vários episódios que vazaram antes. Então, assim, como é que é a indústria em uhum. relação a esses vazamentos e até a possibilidade de produção? Porque quando vaza, você perde muito Sim, dinheiro. E aí, como é que fica a produção dos próximos, né? Se já perdeu tanto sim. dinheiro com vazamento. O que a gente está acompanhando hoje, né? Com essas plataformas, Netflix, Apple, etc., é justamente isso. É a resposta que os estúdios acharam, criaram para esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, a mesma coisa a música, né? O que eles fizeram para parar com a pirataria? Criaram as plataformas de streaming. Então, eu acho que é basicamente isso. A pirataria estava matando a indústria, né? É algo que depois da numerização, né, do cinema. O cinema ele deixou de ser um fenômeno físico, passou a ser um fenômeno digital. Hoje em Falou dia, pulverização praticamente, do cinema? sim, é numérico, né? O que A acontece? O cinema numerização. até, sim, o cinema ele deixou de ser uma mídia física, né? Ele deixou de ser uma mídia em película, tal, e se transformou numa mídia digital, completamente digital, né? Numerizada, 0101. Então é muito fácil ali na pós-produção, o cara que está montando o filme, ele pode vazar ou mandar para alguém olhar e dali já passa para um. Então chegou um momento que você, antes do filme estar no cinema, você achava ali no camelódromo, ali você achava os filmes já. Então eu acho que a resposta dos grandes estúdios foi justamente essa, né? Criar esses tipos de plataformas digitais para tentar, de alguma forma, competir, né? Competir com o pirata, digamos assim. É, e Então, acho que o futuro do cinema é esse. Você vê o Irlandês. O Irlandês é um filme que foi feito como um filme realmente prestigioso do estúdio, com um grande elenco e tal. O filme saiu, acho que ele saiu em salas, justamente 1, 2 salas para poder competir em festival, mas ele foi feito ali pensado já, né? Hoje em dia, talvez o estúdio de cinema, entre aspas, mais popular que existe é o Netflix. Então, os filmes já saem na plataforma. O trailer, né? O trailer, você já viu o trailer na televisão, você não vê mais nas salas de cinema, né? Porque e criança, como é uma adolescente coisa não sabe mais o que é barata, isso. como é uma coisa barata pagar a assinatura do Netflix, É acaba que prática, ela né? diminui Sim. um pouco a pirataria, né? Do tipo, pô, se eu posso ver no Netflix, Então, eu vou... exatamente, exatamente. Na verdade, acabou meio que democratizando, assim, entre aspas, né? Porque você, por um lado, você tira aquela experiência sensorial magnífica, né, da sala de cinema, de você assistir um filme ali, uma experiência coletiva, de se programar, sair de casa, comprar pipoca, aquele faixa de luz, né, magnífico ali, incidindo atrás do seu... Acabou. É igual como eu falei há pouco tempo atrás. Daqui a um tempo isso vai ser reservado realmente a poucos, né? Vai custar muito caro uma sessão de cinema, o filme vai ficar em cartaz muito tempo, 1, 2, 3 Mas anos, você talvez como acha que isso espetáculo da Broadway. realmente é um movimento que tende a diminuir a quantidade de pessoas que vão ao cinema? Porque por mais que eu veja que tem Netflix e tudo, eu mesma nunca deixei de ir ao cinema. Eu gosto da experiência de ir ao cinema. Será que isso é Claro, uma coisa que vai diminuir? eu acho que o cinema ele vai, como fenômeno popular, eu acho que sim, como já tem diminuído. Se você observar aí, vamos colocar na época pré-televisão, né, nos anos 40. Nossa, eram salas de cinema aqui em São Paulo mesmo. Tinham salas de cinema magníficas em vários bairros. Hoje em dia, aqui você tem ou sala de shopping, né, ou algumas salas assim culturais, digamos assim, salas de cinema do Itaú, que são talvez assim uma prerrogativa para entrar de repente no imposto de renda lá do banco como evento cultural, enfim.
Mas como fenômeno realmente que possa se manter comercialmente, mercadologicamente, eu acho bem complicado. Então, você vê, lá nos anos 40, você tinha sessões duplas, triplas, tinha 3, 4 filmes, era banal, a pessoa saía do trabalho e já assistia lá seus filmes. Né? O telejornal, né? O que hoje é o telejornal, ele assistia na tela de cinema. Né? Os reclames, ele assistia também. Então, isso com a televisão já foi diminuindo. Se você pegar um gráfico, né, você vai ver que a coisa só foi diminuindo. E, hoje em dia, com a internet, hoje em dia, com a numerização do cinema, né, que esse fenômeno digital, as pessoas ficam em casa, né? Sem contar outros fatores, né? Poxa, o risco, você vai se expor. Enfim, culturalmente houve essa Muito mais mudança. caro, Eu né? acho que ela. Exatamente. Mas vai Pipoca ser do a cinema já história. é cara. A É pipoca do cinema caro. já vira uma piada, porque a pipoca do cinema às vezes é Exatamente. mais cara que o próprio filme. Exatamente. Hoje em dia, um pai de família, né? Se ele tiver 2 filhos, levar a família tudo no cinema, ele vai gastar brincando aí R$ 200, né? Então, sem contar, sem estacionamento e tal. Então, acho que, sim, o cinema vai continuar, vai ser uma experiência reservada para amantes do cinema, ou enfim. É como o vinil, mais ou menos, o disco do vinil. Vinil, até hoje, com streaming, com CD, sempre tem aquele purista que prefere ir lá pegar o disco de vinil, colocar na vitrola, tal, todo aquele ritual, né? Até, Mas a música continua mesmo. até os cinemas alternativos, assim, né? O Estação Botafogo, o cinema da UF. Eu já assisti filme sozinha no cinema da UF, porque é realmente muito restrito as pessoas que vão lá. Para você ter uma ideia, quando eu estava na Sorbonne, tem um cinema na Sorbonne que é o cinema dos sonhos, né? Você tem ali quem fazia a programação eram os professores. Então, você estava fazendo determinada disciplina, determinado seminário, essa série de filmes vai passar. Eu estava lá todo dia, você pagava 16 euros e assistia quantos filmes você quisesse. Mas você tinha a possibilidade também de assistir as sessões por 3 euros, que para a gente é muito, né? R$ 12, mas para eles não é nada. Não é nada, né? Uma sessão de cinema aqui em São Paulo custa R$ 40, R$ 50. Mas, enfim, eu cansei de assistir filme sozinho lá. Ninguém se interessava, ninguém ia. Então, você acha, né, que você vai entrar na faculdade de cinema, vai achar um monte de cinéfilo louco? Não é verdade, entendeu? Exatamente. Então, assim, acho que culturalmente essa coisa, sabe? Talvez se você pegar um jovem de 20, 25 anos, ele foi ao cinema talvez 10 vezes na vida, se foi, né? Então, a minha impressão é essa. O cinema como mídia nunca vai acabar, não vai acabar, mas como espetáculo em sala, a tendência é que cada vez mais, né, esse fenômeno fique aí só para os blockbusters, né, para esses filmes tipo Avengers, tal, que são realmente muito mediatizados. E nada contra, tá? Agora, o outro lado da moeda, né, é que com a numerização do cinema, digitalização, hoje em dia é muito, muito mais acessível que um estudante de cinema, um cineasta independente consiga produzir e mostrar suas produções do que era também no tempo da película. Então, as coisas têm realmente os dois lados, né? Então, hoje em dia, com uma câmera Canon, DSRL, né, que ela tem um sistema óptico e digital, você faz uma longa-metragem. Né? Você pode, com programas que você baixa gratuitamente, você faz a montagem, você coloca a trilha sonora, etc. Então, também tem esse lado. Né? Existem festivais de cinema. Aqui no Brasil não tem tanto essa cultura de festival, mas lá na França, por exemplo, tem muitos festivais. Eu fui a alguns festivais de cinema independente, cinema digital, de cinema no celular, né? Então, tem esses dois lados, né? Igual a música também. Hoje em dia, quem tem uma banda, em um mês já gravou, já colocou na rede. Se ele vai ser visto, já é outra história. Né? Se ele vai ser percebido, se ele vai entrar no circuito, se ele vai ser notado, é outra história. Mas, hoje em dia, se eu quisesse fazer, não é o caso absolutamente, se eu quisesse fazer um curta-metragem, um longa, eu poderia fazer amanhã. Então, né, quem quer fazer hoje em dia um videoclipe, quem quer fazer fabricar a sua imagem em movimento, está bem mais fácil. Mas tem aquela história, né, do valor também. Geralmente, aquilo que é mais abundante perde um pouco, né, do valor mágico, metafísico do feitiço. Então, a banalização
Tudo tem seus lados pós e contra, né? Porque antigamente, Exatamente, para filmar alguma coisa, tinha que carregar uma câmera gigantesca para ir para um exatamente. lugar para filmar uma coisa, era um evento Sim, fazer uma filmagem. Assim, não era era um como tinha seu evento, celular. era É, exatamente. a gente que passou por essa transição, me lembro da minha irmã trabalha com filmagem, ela filma, hoje Uhum. trabalha na Globo e tal, com câmera, edição, essas coisas. Mas quando ela começou a filmar, era um negócio gigantesco, assim, tipo, acabava com a tua coluna, era pesado, era uma câmera Sim, enorme. E com devia filmar com a certeza. tecnologia que a gente filma hoje no celular. Então, É uma coisa que você falou, né, isso fazendo uma passarela aqui, a modernidade do cinema europeu, né, do pós-guerra, ela se deve também a isso, né? O surgimento das pequenas câmeras, a Bolex, que você podia sair na rua e filmar, foi o que salvou ali, digamos, aquela vanguarda francesa, Nouvelle Vague, aquilo é um fruto dessa transformação, né, tecnológica. Então, teve esse lado positivo, né? Eram jovens cineastas que produziam ali à margem dos grandes estúdios franceses, acabaram criando uma gramática de cinema nova, um cinema que tem mais aquela dinâmica realista, né? A câmera que se move entre os atores, etc. Então, se você vê também um processo que já vem, né, na linha do tempo ali. eu acho que, eu não sei exatamente, posso falar aqui de orelha, mas acho que era a Bruxa de Blair, que tinha essa coisa da câmera seguindo, aquela Sim. experiências paranormais também, que eu peguei o filme no meio do caminho, eu achei que era até de verdade, eu fiquei assim, gente, será que isso é um documentário? Ou será que isso é um filme? Eu fiquei na dúvida, assim, porque eu não tinha, Uhum. eu peguei o filme no meio do caminho, assim. Então é uma coisa muito realista, é uma coisa que você fica na dúvida se é realidade ou se é ficção, sabe? É muito louco. Exatamente. É justamente, né, aquilo que a gente falou há uns minutos atrás, de como essas gramáticas elas acabaram entrando no cinema. Então, por exemplo, essa filmagem em primeira pessoa, né, onde o cineasta ele toma parte da ação, onde aquele que está tomando as imagens ele também é parte da ação. Isso acabou virando meio que um lugar comum no filme de terror. Você tem o Holocausto Canibal, também usa essa gramática, Bruxa de Blair, lógico, né, foi e é isso, né? É a Eu acho maneira que como o uma cinema vai experiência se. paranormal, que é aquele de espíritos. Você viu? Deve ter visto. Eu acho que eu sei que tem 7 partes, né? Devo ter visto, Nossa, devo ter pra visto que mim, tem umas câmeras, né? Umas é o câmeras que. é o filme que mais dá medo, que assim, são espíritos. Aí você não sabe se é de verdade ou se é de mentira. Eu fico com medo do caramba daquilo. Sim, esse agora fazendo uma ponte aí disso que você está falando, o cinema, a gente falou há pouco do cinema coreano. O cinema coreano, eles usam muito dentro das narrativas de terror essas tecnologias novas, né? A câmera escondida, o celular como parte do terror, né? O videocassete, você já viu também o chamado, a menina que sai dentro da tela ali. Então, isso é uma coisa, isso é uma especificidade um pouco do terror coreano. É a tecnologia sendo mostrada um pouco como um terror em si mesmo, sabe? Fábio, eu tô gostando muito da entrevista, até porque eu não conheço Obrigado. tanto assim de cinema, sou só uma pessoa que gosta muito de cinema. E eu queria que você falasse um pouco pra gente da sua experiência. Então, você fez um mestrado na Sorbonne, fala um pouco da sua experiência na França, do cinema, o que você pesquisou, como é que foi esse contato? Certo. Bom, então, como eu havia mencionado, né, eu fiz a minha formação em medicina, trabalhei durante muitos anos nessa área e em 2011, se não me engano, 2011, 2012, surgiu essa ideia. Uma ideia, na verdade, já existia há muito tempo, que era morar fora do Brasil, né, ter essa experiência de viver, talvez na minha cabeça, 1 ano ou 2. Então, a gente pensou primeiro, eu e minha companheira, a gente pensou primeiro no Canadá, depois acabou indo para a França. Então, a gente ficou lá na França nesse ano sabático, digamos assim, mas depois de 4 meses pesquisando, e também um pouco por causa da imobilidade, a gente falou, não, vamos trabalhar também, mas vamos estudar aqui, né? Na verdade, eu tinha ido com a primeira ideia seria de fazer um curso de extensão na área de psicanálise. Em psicanálise infantil, inclusive, eu fui lá ao hospital e tudo mais. Até por uma questão de visto, a gente falou, não, vamos fazer um mestrado, algum curso universitário,
para a gente garantir o visto aqui mais tempo, né? Claro que não foi só essa ideia, mas a gente acabou juntando as duas coisas, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi de civilização francesa, né? É um curso em módulo. Aqui no Brasil não existe essa categoria, diploma, que eles chamam lá. Seria uma espécie de graduação, digamos assim, na Universidade de Paris 12, Paris-Créteil, que é justamente em cultura e civilização francesa. Você tem vários módulos ali, né? Você tem língua francesa, história francesa, algumas disciplinas que você poderia escolher, que eu não escolhi direito, tal, mas tem essas gerais: literatura, história, arte francesa, mídia francesa e cinema, tal. Então, fiz esse curso e foi justamente através desse curso que eu poderia ter acesso ao mestrado Quanto depois. tempo durou esse curso? Esse curso durou 5 semestres, se não me engano. Bastante coisa. Porque o que existe lá também tem isso, né? Na França, a dinâmica lá universitária é bem diferente da nossa aqui. Então, pelo fato de eu já ser graduado, de eu já ter uma graduação, eu pulei alguns períodos, entendeu? Digamos assim. E para as pessoas que querem saber um pouco sobre essa experiência, é pago? Como é que funciona isso? É pago, quer dizer, a universidade francesa ela é pública, né? Então você paga uma espécie de caixa escolar, digamos assim. Então é uma anuidade, em torno de 600 euros, né? O que para a gente é muito claro, óbvio, né? Não existe dinheiro pouco, mas para eles lá é basicamente, né? O salário mínimo é um salário mínimo, digamos assim, de anuidade. Né? Então, o curso era... Agora, então, que o euro está mais caro do que nunca. Exatamente. Na época era R$2, R$3. Né? Nossa, que saudade. Exatamente. Mas foi muito bom. Né? O curso era horário integral, os professores... A Universidade Francesa, eu tive uma excelente impressão. Universidade Francesa. É muito denso, né? A coisa é densa. Você tem que realmente estar presente na aula. Você vai levar um monte de leitura para casa, sabe? São aquelas aulas em auditório com muita gente ou são turmas menores? Então, por exemplo, né, já avançando um pouquinho aí para o cinema, né, para o mestrado de cinema, você tinha 3 percursos, né, que você poderia... Eu escolhi estética, história da arte, cinema, estética, história da arte. Esse era o percurso 1. Existia também o percurso 2, cinema e história, e o percurso 3, cinema no sentido gerencial, né? Digamos assim, para quem quisesse ser distribuidor, trabalhar com essa parte de marketing, promover filme, etc. Que não me interessa, história me interessa também. Aí, no fim, você tem aquelas disciplinas em comum. Então, quem fazia um módulo de estética e história da arte precisava fazer também um módulo, né, geral de cinema e história, que foi muito bom, muito proveitoso, adorei, e um módulo também de cinema, essa parte gerencial do cinema, distribuição, tal, festivais, tal. Então eu também fiz um módulo, mas o restante era realmente ali, as disciplinas eram de cinema e estética, né? Então o terror, assim, a disciplina realmente a mais interessante também, né, que hoje que me dá mais satisfação de lembrar de ter estudado são questões profundas de estética, né, que são realmente a coisa, você que é filósofa, né, sabe que é uma disciplina especial dentro da filosofia, mas bem densa também, muita leitura duríssima, né, quente, etc. E como é que é o processo de entrada no mestrado? Porque aqui no Brasil a gente tem uma seleção, a gente tem um projeto, a gente tem uma seleção mesmo de entrevista. Como é que é o processo lá para mestrado? Então, para a França, né, você precisa ter, primeiro, uma graduação, né, uma graduação que te dê, que tenha um mínimo de anos que possa te dar acesso ao master. Então, geralmente são 4 anos. Você tem que ter uma graduação que, de alguma forma, seja ligada à área que você... Que lá eles engessam muito isso, né? Você tem que ter, de alguma forma, uma ligação com essa área que você vai fazer. Você tem que ter um nível de... Uma graduação lá ou a gente pode validar o nosso diploma aqui? Não, você pode validar. Para quem está no Brasil, entra lá em campusfrance.org, que é um portal
mantido pelo Ministério da Educação francês, que vai te dar todo o caminho das pedras, né? Mas eu já estava lá na França, já tinha o meu visto de permanência, tal, então foi mais simples nesse sentido, né? Essa parte burocrática. Eu já estava lá, eu já vivia lá, já tinha um diploma de uma universidade francesa, então nesse aspecto foi mais tranquilo. Mas, enfim, você prepara um projeto, né? Você tem uma janela lá que abre antes do início do ano letivo. O ano letivo lá começa em setembro, né? Começo de setembro é diferente, começa em setembro e termina em junho, julho. Então, você tem aquela janela, você manda o seu projeto de pesquisa, né? Então, eu mandei o meu projeto de pesquisa, ele é analisado, né, pelos professores que vão te orientar, e pronto, você recebe depois o e-mail dizendo que foi aceito ou não foi aceito. Então, eu meio que atirei para todos os lados, né? Eu acabei sendo aceito em um monte, né? Então, na verdade, nem esperava que seria aceito em cinema pela procura, a demanda é grande, né? Então, acabei sendo aceito nesse mestrado de cinema, no mestrado de história, que eu nem me lembro o projeto que eu mandei, para ser franco com você. Um que eu lamento muito não ter continuado, que foi sobre vulgarização científica, né? Justamente de você ser um interlocutor, algo que eu acabei estudando um pouco e eu gosto muito, é aquilo de você pegar esse conhecimento que está restrito ali no meio acadêmico e tal, e vulgarizar no bom sentido, né? Popularizá-lo, capilarizar entre as pessoas. Então, eu como autor de livro, um pouco da minha ideia é essa, sabe? Eu acho democratizar o conhecimento que você tem ali no meio acadêmico e tal, e não ficar uma coisa restrita, elitizada ali. Você vulgarizar. Então, não sei se no Brasil existe esse mestrado, essa formação, mas na França é um mestrado institucionalizado, a Universidade de Paris 7, que é Paris Diderot. Mas, enfim, daí eu entrei em cinema, entrei nesse de vulgarização de história, mas acabei escolhendo o cinema. Hoje em dia eu me arrependo um pouco de não ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu achei que ia ser muito... Pois é, eu achei que ia ser muita leitura, ia ser muita coisa. Porque, assim... Perguntas práticas, né, nesse sentido. O mestrado também é uma anuidade? Como é que funciona também? Também. Inclusive, foi bem mais em conta, viu? Enquanto que esse primeiro diploma, né, lá de cultura e civilização francesa, eu paguei acho que 600 por ano, o de cinema era 290 por ano, né, na Sorbonne. E o projeto, ele é em francês ou você pode mandar em inglês também? Em francês, né? Uma condição que eles não abrem mão é você ter uma fluência de francês comprovada, né? Então você tem que ter uma prova. Você faz uma prova lá da junta linguística, algo assim, lá do governo francês, que ele vai te dar um nível de proficiência em francês. Então, a Sorbonne ele pede o nível B1. Se você não tiver o nível B1, você nem pode fazer. Automaticamente. Não pode, porque você não tem como, né? Você não tem como acompanhar as aulas, né? É muito difícil. É difícil. E depois você tem que escrever uma dissertação. Em francês, né? Em francês. Né? Você tem que escrever uma dissertação em francês. Eles são super exigentes, né? O francês, de um modo geral, eles são muito caprichosos com a língua deles, sabe? Eles têm faz parte da identidade, né, nacional. O tempo de duração é parecido com o nosso aqui? O mestrado aqui dura 2 anos. Lá também? Sim, lá 2 anos e meio. Eu entrei em 2014, na metade de 2014 e terminei 2 anos e meio, é isso aí. Depende, tem alguns, por exemplo, esse mestrado que eu fiz, ele é de teoria do cinema, tá? Então, é filosofia da imagem, história do cinema, etc, etc. Você não tem formação, eu até posso virar um cineasta se eu quiser, mas esse nunca foi o meu objetivo final, sabe? Aqui no Brasil, não. Os cursos de cinema, eles são mistos, digamos assim. Você tem a formação mesmo, olha, isso aqui é um plano, isso aqui é uma profundidade de campo, você faz assim um storyboard, pá. É um curso técnico e teórico ao mesmo tempo. Não, ali é realmente a filosofia da imagem, estética, história do cinema, etc, etc, etc. É uma filosofia, digamos assim, né? Vocês leem aquele livro do Deleuze e Cinema? Depende, sim, eu li, né? Por acaso, ele tem 2 livros clássicos, né? Que tem Imagem e Tempo,
Imagem em Movimento, né? Que são considerações, né, filosóficas, não apenas filosóficas, considerações de Deleuze, filosóficas e etc., sobre o cinema. São dois clássicos, acho que todo mundo lê, né? Todo mundo gosta de colocar lá na referência alguma coisa de Deleuze. O Deleuze é um cara muito considerado lá, primeiro porque ele é o Deleuze, né? Segundo que ele foi professor da Sorbonne, né? Ele foi professor de Paris 8. Existia essa rixazinha, né, entre Sorbonne Nouvelles, Paris 3 e a Paris 8, os departamentos de cinema, né? Aquela coisa boba de meio acadêmico, aquela rivalidade. Mas é um cara realmente, né, são interessantes os achados dele. Ele não era cineasta, ele não foi... Mas são dois livros canônicos, digamos assim, os estudos de cinema. Os estudos de cinema são uma área recente, né? Surgiu na França nos anos 70, e até que se começasse a ter realmente uma literatura produzida já com esse intuito, você já tinha aí, né, as observações de Deleuze e Metz também, né, cinema e psicanálise. Você tinha o que é o cinema, do André Bazin. Quer dizer, mesmo antes que existisse essa disciplina de forma institucionalizada, você já tinha aí teóricos de cinema desde então, né, principalmente na França, né, que tem essa tradição de crítica cultural. Lá é algo realmente embrenhado na cultura, né? Desde que o cinema surgiu. O cinema como espetáculo surgiu na França. Então, o francês, eles têm essa obsessão, né, por fazer uma análise crítica do que quer que seja. Você tem Roland Barthes também, que já fazia lá as observações dele. Sim, né? Ele também, ele tem um livro que ele falava bastante de cinema, que se chama As Mitologias, né? Que quem gostava muito dele era o Godard, né? Gosta, né? Godard não morreu. Então, aquele filme Pierrot Le Fou, que acho que é O Demônio das 11 Horas, algo assim, que saiu o título no Brasil, ele é um pouco uma reflexão sobre esse texto de Roland Barthes, né? Então, o homem moderno diante dessas transformações que ele não conseguia mais acompanhar. Não sei se você viu esse filme, Pierrot Le Fou. Eu quero que você não esqueça de nenhuma citação de filme, de livro, porque é muito rico. Tudo bem. É muito não acaba, né? Esse não campo acaba, do cinema. O cinema, a vantagem do cinema também é essa, né? Que você, quando você estuda literatura, história, você tem que ler, às vezes, um autor inteiro, e o filme, em 2 horas, você assiste o filme, né? Claro que depois você vai ler ali os ensaios e etc. Mas tem essa vantagem, né? O corpus que você precisa ter acesso para você formar o seu pensamento sobre o cinema, ele é muito mais sensorial e imediato do que, por exemplo, um aluno pobre coitado de literatura russa que vai ler Dostoiévski, né? Então ele vai ficar ali 1, 2 anos para ler a obra de Dostoiévski e depois reler. Eu me lembro de um filme do Dostoiévski, que é Memória de Subsolo, e aí fizeram um filme sobre Memória do Subsolo. Sim. E o legal é que quando você lê o livro, você lê já lembrando do personagem, e a voz do personagem, ela fala como se fosse... Então, assim, o cinema ele é maravilhoso, porque ele cria um cenário mental que quando você lê o livro, você consegue trazer aquele filme. E claro, o filme é muito mais compacto, né, do que o livro, mas aí você consegue imaginar muito mais o ambiente, né? A visão você já tem para onde olhar, né? Exatamente. Quando você lê o livro, depois de ter visto um filme, você já tem o que olhar, né? Você já tem ali os cenários, o espaço que o filme construiu. E mas, compensação, quando acontece o contrário, você fala assim, nossa, mas o filme foi muito ruim, porque diminuiu muito. É decepcionante. É decepcionante. Pode ser decepcionante, né? Por exemplo, isso aconteceu comigo com O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu adoro esse livro. Tinha uma imagem, né, do Meursault ali no meio. E aí na sua cabeça é muito melhor do que o filme, porque o filme vai reduzir muita coisa. Agora, tem isso também, né? Essa missão vulgarizadora do cinema, né? Quantas pessoas de fato leram Romeu e Julieta ou leram Hamlet, etc. Poucas. Eu não li, mas eu conheço bem o básico da história porque eu assisti às adaptações cinematográficas. Então, eu acho que isso também é outro para botar na conta do cinema, né? Como virtude do cinema. Vulgarizar, no bom sentido, popularizar os clássicos, né?
Sim, com certeza. Às vezes a gente não Quem tem é que vai tempo, né? ler? Não é só o que acontece, o ser humano, né? Isso também, o André Bazin falava, né? O ser humano ele se tornou um homem cinema, digamos assim, né? Quem nasceu na nossa geração, a gente já tem uma sensibilidade sensorial diferente. Então ele até teoriza que o fato do cinema ter surgido ali durante o apogeu da Revolução Industrial é porque cabia, né, o modo de representação que o homem precisava ter naquele momento de si era o cinema, era imagem e movimento, era o homem acostumado com as máquinas a vapor, era um homem acostumado com a velocidade do trem, né, a percepção de quem viu o mundo através da janela do trem era uma percepção nova, diferente. Então não adiantava mais ver foto, não tinha que ser realmente a imagem em movimento, né? Assim como o homem das cavernas lá preso naquele mundo que tinha 1 quilômetro da sua vida, ele pintava lá na rocha. Na verdade, não foi Bazin, foi André Burch que falou isso. Né? André Burch. Então, desculpa, Noel Burch, me perdoe. Não Eu vou tive também a oportunidade. Depois você Não, Noel bota Burch, eu o tive a oportunidade de encontrá-lo, inclusive, lá na Sorbonne. Fiquei muito emocionado. É um aproveitar grande que você teórico. Queria aproveitar que você está aqui, que assim, eu às vezes fico pegando indicações de pessoas que gostam de cinema para ver filmes diferentes. Então eu vi uma vez um filme argelino, chamado Contra a Parede. Já viu esse filme? Não, isso eu nunca assisti. Pô, é Que eu me demais, lembre, não. é muito bom. Então, assim, veja, e eu queria pedir Ótimo. indicações para vocês de filmes que não sejam aqueles filmes que a gente já está tão acostumado, mas que seja tipo de outros lugares que eu adoro, tipo, receber Por indicações de exemplo, livros assim, de filmes assim. quem é um cinéfilo mais aventureiro, gosta de fugir um pouco, né, do cinema. Eu acho o cinema iraniano, por exemplo, um cinema bem interessante. Né? Tem um filme que chama A Vaca. A Vaca. Tá aí uma boa dica, acho que você vai gostar muito. É um filme iraniano de 1970, né? Ele se passa numa pequena aldeia do Irã. Eu não vou lembrar agora o nome do realizador. Né? Se passa ali numa pequena aldeia do Irã de um homem que tem uma vaca, que dentro do contexto social é um símbolo de status muito grande, né? Não apenas como propriedade, mas porque ele serve para a subsistência da vila. E um dia ele precisa sair na cidade, a vaca dele morre. Então ele enlouquece um pouco, passa por um processo assim kafkaniano de metamorfose que ele próprio passa a achar que ele é uma vaca. Mas tem muitos outros aspectos ali, sabe? Então, por exemplo, você tem elementos, né? O filme tem elementos da cultura zoroastrista da Pérsia antiga, né? Ali dentro da cultura iraniana atual, aquele conflito, né, entre o homem alcorânico, islâmico e aquela antiga, não vou dizer que é uma superstição, porque não é. Aquela influência realmente do zoroastrismo dentro da religião islâmica é muito interessante. E o filme, ou se você não estiver interessado em nada disso, como história, também é muito legal. Né? Mas o cinema também é uma janela, né, que se abre. Então, eu, apesar de ter muita vontade de visitar o Irã, não sei se isso vai acontecer. O cinema ele permite que durante 2 horas você tenha acesso ali àquelas paisagens, né? Você tem acesso àquela cultura, etc. É um filme bem realista. O diretor iraniano, na época, ele estudou na Universidade da Califórnia, foi aluno do Jean Renoir, por exemplo. Então, é como se fosse um filme do realismo italiano, né? O realismo italiano da Nouvelle Vague, que se passa ali no Irã, certo? Engraçado você falar do cinema italiano, que eu fui na Itália e eu fui naquele Cinecittà. E aí a gente percebe que, nossa, como eu consumo cinema hollywoodiano, né, americano, eu não sei nada de cinema italiano. E aí eu comecei a ver assim, gente, tem um mundo aqui de cinema italiano que a gente não consome. E é muito o cinema bom. italiano, talvez, né? Talvez seja aí. Isso aqui eu estou chutando, tá? É uma hipótese. Talvez seja o cinema depois aí do hollywoodiano e do francês, talvez seja o cinema mais que tenha mais penetração, né, no imaginário cinéfilo coletivo. Tem muita coisa, né? Você tem o cinema italiano, ele passou por diversas fases, né? Você teve o Cinecittà, por exemplo, é um estúdio que foi construído a mando de Mussolini, né? Porque ele tinha essa ideia de que quem controlava as imagens controlava o poder, então ele queria realmente ter ali
e depois, no pós-guerra, ele acabou sendo privatizado, enfim. Inclusive, muitas produções hollywoodianas foram feitas lá, né? Cinecittà. Aquela reconstrução ali de Roma é uma coisa impressionante, é lindo. Sim. Tem um filme que chama Cabiria, é um filme italiano dos anos 20, ele é impressionante, né? Ele se passa ali na Síria. O primeiro, isso Hollywood copiou do cinema romano, né? Essas produções faraônicas, com 2, 3, 4 mil figurantes, isso começou na Itália, com certeza, né? Os primeiros longas-metragens de proporções gigantescas, né? Quo Vadis, que depois ganhou uma versão. Quo Vadis tinha leões, por exemplo, leões. Eles foram na África, trouxeram leões para participar da cenografia, corrida de biga. Então, esse gigantismo do cinema, como espetáculo, começou na Itália. A coisa que Hollywood ele absorveu, né? Muita coisa do cinema italiano, do cinema francês. Então, e como ele, a partir dessa globalização, né? Da industrialização do cinema americano que ganhou o mundo, a gente imagina que muitos fenômenos de cinema nasceram em Hollywood, mas na verdade não, né? Hollywood sempre teve essa visão pragmática de absorver influências, principalmente do cinema francês, italiano, japonês também, e remodelar ali. Até hoje eles fazem isso, né? Então existe essa tradição. Muitos blockbusters americanos, eles na verdade são adaptados de filmes menores. Hoje em dia, coreanos, né? Mais franceses, italianos, isso aconteceu muito. Então, Depois de Horas, era um clássico no ar dos anos 40, etc, 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 etc. Filme de terror, celular. O diretor, não sei o nome, eu não esqueci o nome dele, do filme do Parasita, ele falou, né? Tipo, americanos vejam filme com legendas, né? Porque parece que é uma preguiça dos americanos de ver em filmes de outros lugares só porque tem legenda. Culturalmente, né? Assim como muitos brasileiros também, né? Só reconhecem como o cinema hollywoodiano, né? Que nada contra, eu sou um grande fã do cinema hollywoodiano, mas eu acho que principalmente do período clássico. É o que chega pra gente, né? É o que chega em massa, no sentido Exatamente. de cinema. É o que é massificado, né? Alternativa para conseguir ver outra coisa. Porque senão você só consome americano, só consome filme americano. Sim. Isso é muito estudado, né, em teoria do cinema, história do cinema, justamente como foi esse fenômeno de globalização do cinema americano. É muito interessante, né, para quem tiver interesse de mais a fundo, né, você vê que até a Primeira Guerra ali, o cinema francês era a maior indústria do mundo. Você tinha o cinema dinamarquês, né, que era também um cinema, a segunda ou terceira produção, em Hollywood ali começando, né? Contextos históricos, né? A Primeira Guerra, que praticamente quebrou o cinema francês. Foi assim a guilhotina que fez o cinema americano se infiltrar nos outros mercados. E eles tinham aquela política da Coca-Cola, né? De quebrar o casco dos refrigerantes locais e só para vender o seu produto. Então, o cinema americano, eles mandavam realmente adidos culturais, porque era uma commodity. O americano, com esse pensamento pragmático, né? Isso não apenas mudou a forma de se fazer um filme, né? Daquela montagem sistemática, daquela aparência transparente, do final feliz, da estrela. Ele criou uma padronização dentro do cinema que acabou, por um lado, criando uma feição realmente de um cinema. Qualquer coisa que fuja daquilo é um choque, né? Para o espectador que está acostumado com esse conforto. Por isso que talvez o Game of Thrones ele tenha tido tanto sucesso, né? Porque você chega no final da primeira temporada, mata o personagem principal e você fica, como assim matar um personagem principal? É impossível isso acontecer. E é muito legal isso, né? Que ele veio quebrando justamente o que mais morre é a personagem principal. Você se apega a um personagem quando você vê ele já morreu. Então, é bem interessante isso. A produção audiovisual americana, né? Ela realmente sofreu uma ruptura no final ali da década de 60. A coisa deu uma volta, né? Então você teve lá o cinema que nasceu na Europa, foi para os Estados Unidos, se padronizou naquele formato transparente, de final feliz, etc. Invadiu o mundo. Só que aí você tem os movimentos de vanguarda ali, de modernidade que surgiram depois da Primeira Guerra.
da Segunda Guerra, né? O modernismo italiano, a Nouvelle Vague principalmente, e daí eles contra-atacaram, digamos assim, com essa modernidade o cinema americano. Aquela geração ali, Scorsese, Coppola, o próprio Spielberg, né, com Encurralado, Alan Pakula, se não me engano, o próprio Kubrick, que se influenciou. Então, essa modernidade infiltrou Hollywood, né? Então, talvez dos anos 70, 80 para cá, você tem com mais frequência essas quebras de paradigma. Você continua tendo lá o filme todo formatadinho, de espetáculo simplesmente, ou de atração, né? Explosões, tal, mas você passou a ter muito mais, dentro do cinema americano também, realizadores autorais, digamos assim, interessados mais em filmes que quebram um pouco esse paradigma do puro espetáculo. Até uma questão também que apareceu muito, como por exemplo, aquelas séries que falam sobre coisas meio trágicas, Black Mirror. Black Mirror nunca tem um final feliz. Aí você fala assim, parece que meio que surgiu um movimento do tipo, vamos fazer um futuro catastrófico. Vamos acabar com o final feliz. Sim, com certeza, né? Isso também é outra herança, né, das modernidades europeias, né? Acabar com o final feliz, ou finais sem resoluções, né? Se o homem vagava tragicamente ali à deriva, no mundo à beira da destruição, por qual motivo, dentro de um projeto realista de cinema, ia criar um final feliz, né? Isso não condizia com o projeto de realismo. Eu acho que também o lugar que ainda está o final feliz ainda é nos filmes de super-herói, né? Porque o filme de super-herói espera-se ser um momento de dizer, aqui vai dar certo. No filme de grande espetáculo, né, digamos assim, o herói, a comédia romântica, o filme infantil, enfim. Hoje, o que acontece? O cinema está numa fase, né, de pós-modernidade, né? Assim como existe na teorização da grande história, né, essa noção de fim da história, dentro do cinema também existe, dentro da estética, de modo geral, da produção cultural, existe uma arte que é produzida sobre essa égide, né, de Zeitgeist, digamos assim, que é justamente o cinema como uma linguagem que todas as narrativas, né, já foram contadas. Hoje em dia você pode reciclar textos e misturar. Então, é bem heterogêneo realmente hoje em dia a paisagem, né, cinematográfica que sobrou aí. Você tem desde remakes eternos ou filmes que pegam uma pitada de cada coisa. Então, eu confesso que eu não assisto seriados, né? Não assisto nada, nenhum preconceito. Eu acho que não é que eu não gosto. O seriado veio assim com uma força que quase assim a gente não viu mais produção de filmes, assim, os seriados tomaram posse, assim. Sim, a gente está vivendo a era dos seriados. Eu acho ótimo também, né? Dentro da teorização de imagem em movimento é cinema, né? Uma forma também do audiovisual ter se reinventado, o cinema ter se reinventado. Mas eu não nada contra, tá? Eu sei da qualidade. Às vezes minha mulher está vendo, eu dou uma olhada, assim, vejo que são cenografias fantásticas, né? Principalmente os de origem espanhola, né? Casa de Papel, tal. Mas também eu sei mais ou menos o que está acontecendo, né? Não estou completamente à parte do fenômeno em si. Mas eu também assisti, eu preferia seriados assim de comédia escapista, né? Two and a Half Men, essas coisas, The Big Bang. Comédia séria, entre aspas, seriado sério, entre aspas, eu não me interesso muito. Mas sei, minha irmã gosta muito de seriado, por exemplo. Seriados históricos, né? A gente que quer da história... Ela me mostrou um que é pura pós-modernidade. São uns espanhol, se não me engano, são uns agentes que viajam no tempo, resolvendo... Então, depois você pergunta para ela, resolvendo casos assim históricos, né? E aparecem os personagens históricos, tipo Freud, assim, é legal. Para a gente que estuda história, você ter seriados que representam assim, o cenário, porque na nossa cabeça do historiador, a gente precisa pensar aquele ambiente. E às vezes você dando aula, o aluno não consegue pensar aquele ambiente, então você precisa levar um filme, e aí eu passo muito 300, passo muito alguns filmes até
aquele Sócrates, que é de um filme italiano também, diretor italiano, e eles conseguem representar aquele cenário que às vezes você quer explicar, mas você não consegue. Aí você precisa de um filme para fazer aquele cenário ser visto, sabe? Porque senão você não tem como transferir a sua imagem mental para outra pessoa. Interessante. Claro, com certeza, né? A mise-en-scène de cinema, ela tem essa capacidade, né? Ao mesmo tempo que também cabe a você, acredito, né, reparar determinados equívocos ali, Sim, né? com certeza. Dentro das teorizações, né, de história e cinema que a gente estuda lá, existe a teoria canônica, né, de Marc Ferro sobre o cinema de documentário que pode ficcionar a realidade e o cinema ficcional que pode documentar a realidade. E existe também essa premissa, né, de que nunca, jamais existe realidade no cinema. Nem que você faça documentário mais documental, ele sempre vai ser uma construção. Então, acho que... A gente pensa o trabalho do historiador também. Por mais que a gente traga fontes e tal, sempre é uma construção. Sempre é um discurso, né? É um discurso interessado muitas vezes. Isso é... Então, é legal, até para entender esse fenômeno da história também. Eu, pelo menos, né, quando estudei esse diálogo do cinema com a história, passei a ter essa visão que eu não tinha, assim, de uma maneira tão clara, né? E isso, para mim, assim, você falou da Capela Sistina, tem até um vídeo aqui que eu botei sobre a interpretação do Michelangelo, né, das imagens. Então, assim, a arte, de modo geral, ela está por trás de um pensamento de um autor, né, um diretor, trazendo a sua perspectiva e a sua mensagem sobre um determinado olhar. Então, isso é legal, que a arte ela pode ser tanto uma produção de um livro de história, um livro de filosofia, uma obra de arte, assim, né, uma pintura, quanto um filme. Então, tudo isso está dialogando e construindo realidades, construindo perspectivas, né? Certamente, com certeza. E ainda mais quando se trata de uma linguagem visual, né? Como a pintura, o cinema, o teatro, né? Artes do espetáculo em geral. O cinema ele está com um pé em cada, né? O cinema ele é uma arte visual, mas também uma arte do espetáculo. Fábio, eu vou pedir para você depois me enviar essa lista de livros, indicações de filmes, né? Indicação de leitura, indicação de filmes, coisas que você acha interessante para as pessoas conhecerem, assim, de autores, diretores. Foi muito rico conversar com você, eu adorei. Muito obrigado. Realmente Igualmente. É bom falar sobre cinema, é maravilhoso. E depois eu peço para você voltar para apresentar os seus livros, né? E eu vou botar o link também dos seus livros aqui, senão o vídeo fica muito longo e ninguém assiste. Tá bom. Aí você volta para contar sobre os seus livros especificamente. Tá ótimo, então. Tá bom? Espero que você leia também, Priscila. Tá bom. Quando eu terminar minha tese de doutorado, eu leio, porque agora... Eu sei. Você está fazendo sobre o quê? Eu faço sobre Foucault. Eu estudo Foucault. Nossa, tem muita coisa para ler. Muita. Vigiar e punir. Nesse momento, só meu orientador está me vigiando e me punindo. Tá bom, tá certo. Está no papel Obrigadão. dele. Então tá, obrigado você, Priscila, pelo convite. Até a próxima, então. Tá bom. Beijão. Tchau. Foi um prazer. Para você também. Tchau. Igualmente.